Bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos. Estamos aqui em mais uma aula de matemática. Aula esta sobre função afim. A gente vai dar uma revisada aí no capítulo 4, destacando as propriedades da função afim e aplicações em algumas questõezinhas, exemplos, certo? Aula esta comigo, professor Manuel Filho Brandão. Então vamos lá a mais esta aula. Então, pessoal, estamos aqui no GeoGebra, certo? GeoGebra é uma calculadora matemática que a gente vai ter o plano cartesiano, vamos ter um espaço também 3D, que a gente pode colocar objetos geométricos em 3D, vamos ter uma tabela, temos várias coisas aqui no GeoGebra. Mas a gente vai destacar aqui apenas função afim, né, que é o nosso assunto desse mês. Então vamos lá. Uma função afim é dada por esse tipo de função aqui, né, f de x igual a x mais b, certo? A gente tem o coeficiente a e o coeficiente b na função afim, necessariamente, certo? O coeficiente a tem que ser diferente de zero, certo? Porque se o coeficiente a for igual a zero, a gente vai ter só o coeficiente linear, que é o coeficiente b. E no caso a gente teria uma função identidade e não uma função afim, beleza? Então esse aqui é o nosso tipo de função afim. Aí a gente dá dois nomes, né? O coeficiente a, que é o que está multiplicando a nossa variável, a gente dá o nome de coeficiente angular. E o coeficiente b aqui, que não tem variável, é o nosso coeficiente linear. Qual é a importância aqui do nosso coeficiente b? Vamos primeiro ao nosso coeficiente b. Perceba que o meu b aqui nessa função aqui é 2, certo? Essa função aqui, ó, essa função afim aqui, f de x igual a 1x mais 2, é a função afim que determina essa reta aqui em verde, certo? Aí, se o coeficiente b aqui é igual a 2, então o ponto de intersecção aqui com o eixo y tem que passar pela ordenada y igual a 2. Por quê? Porque se esse ponto aqui é ponto de intersecção com o eixo y e é um ponto dessa função, como é um ponto de intersecção do eixo y, seu x, sua abscissa x, certamente vai ser 0. E como a gente está falando dessa função afim aqui, o y desse ponto aqui tem que ser igual ao coeficiente b. O y aqui é 2, então o coeficiente b aqui é 2. Se o b fosse 3, a função afim intersectaria o eixo y aqui na ordenada y igual a 3 e na abscissa x igual a 0. Para 4, a mesma coisa, para 5 e assim por diante, até para números negativos também, certo? Se o b aqui é menos 1, essa função afim tem que intersectar o eixo y aqui na ordenada y igual a menos 1. Então vamos deixar aqui para b igual a 2, certo? Então a gente já entendeu aí qual é a função desse nosso b, beleza? A gente tem aqui também o nosso coeficiente angular, certo? Que é o a. Eu já falei, né, que se o a for igual a 0, a gente vai ter uma função constante, perdão, certo? É uma função constante. Por quê? Porque ela vai estar... Porque aqui, ó, não importa qual seja o valor de x, ela vai estar sempre paralelo ao eixo x e vai estar aqui passando pela ordenada y, porque o b aqui é igual a 5. Se o b é igual a 5 aqui, então ela vai ter que estar sempre passando pela ordenada 5, que é o nosso coeficiente b da nossa função, ok? Então vamos deixar aqui no 2 e o a aqui no 1, beleza. Aí tem outras coisas aqui, certo? Vamos primeiro aqui ao nosso coeficiente angular da função, certo? Nosso coeficiente angular da função a gente pode obter através dessa fórmula aqui, certo? A gente vai calcular o coeficiente angular a, que vai ser igual ao y de b. A gente tem que observar que esse y de b, esse b tem que ser o ponto seguinte. Tem que ser o ponto que está à frente do outro, certo? Então, o nosso ponto B aqui está à frente do A. Então, aqui tem que ser o y de B. Qual é o y de B? 4, né? Que está aqui, ó. Então, a gente coloca aqui 4. Menos o y de A. O y de A aqui, que é o ponto que está anterior a B, o y de A é 3. Então, fica menos 3 aqui. Ok. Aí, agora aqui no denominador, é o x de B, que é o x do ponto seguinte, certo? Nosso ponto seguinte aqui é o B. Então, o x de B é 2, fica 2 aqui, menos o x de A. O x de A aqui, que é o ponto anterior, o x de A é 1. Então, fica 2 menos 1, beleza. Aí, 3 menos... Perdão. 4 menos 3, 1. 2 menos 1, 1. Então, 1 sobre 1 fica 1. Então, nosso coeficiente angular é 1. Nosso coeficiente angular aqui é 1. Mas vamos alterar esse coeficiente angular para 2. Vamos supor que pudesse ser 2 aqui o nosso coeficiente angular.
mudaríamos aqui os pontos, certo? Mas não mudaríamos a forma. Continuaria sendo o y de b menos o y de a. O y de b é o quê? 6, está aqui. Menos o y de a. O y de a é o quê? 4. Sobre o x de b, né? O x de b está aqui, é 2, menos o x de a. O x de a é 1, está aqui. Então, 6 menos 4, 2. Ficaria 2 em cima. 2 menos 1, 1. Então, ficaria 2 sobre 1. 2 dividido por 1 é 2. Então, nosso coeficiente angular aqui seria 2. E seria este aqui, certo? Então, a gente calcula o coeficiente angular assim. Mas vamos deixar aqui o coeficiente A igual a 1, certo? Beleza. Então, a gente já observou isso, ok? Aí, como é que a gente soluciona a nossa função afim? A gente pega a expressão da função afim, certo? A gente vamos considerar essa equação aqui de elementos arbitrários, né? A e B. A gente, não importa qual seja a nossa equação da função afim. Para a gente resolver, né? Para a gente solucionar, a gente tem que igualar a zero, certo? Porque o que a gente quer aqui quando a gente iguala a zero? A gente quer saber qual é o x que determina o zero dessa função afim. Então, a gente iguala a expressão a zero e resolve, né? Então, o b que estava positivo passa para o outro lado negativo. O a que estava multiplicando o x passa para o outro lado dividindo. Então, fica menos b sobre a. Então, a nossa solução vai ser essa. Vai ser x igual a menos b sobre a. Quem é o nosso b? 2. Então, coloco 2 aqui em cima. Sobre o a. Quem é o nosso a nesse caso aqui? É 1. Então, menos 2 sobre 1 é menos 2. Ou seja, para x igual a menos 2, minha função vai obter como resultado o zero, certo? Então, f de menos 2, ou seja, estou substituindo o x aqui por menos 2, então vai ficar 1 vezes menos 2, menos 2. Menos 2 mais 2, 0. Ou seja, a solução da nossa equação aqui da função afim é menos 2, porque quando eu substituo x por menos 2, eu vou obter como resultado 0. E agora aqui o ponto de intersecção com o eixo x, certo? Se a nossa solução da equação da função afim é menos 2, então quer dizer que o ponto de intersecção aqui com o eixo x, certo? A abscissa desse ponto vai ser, a abscissa que é o x desse ponto vai ser a solução da nossa equação. Nossa solução é menos 2, então a abscissa x desse ponto aqui tem que ser menos 2, certo? E como é um ponto de intersecção com o eixo x, a ordenada y, se o ponto está aqui, a ordenada y desse ponto vai ser o quê? 0, ok? Então, acredito que está destacado aqui as várias facetas, as várias propriedades da função afim, que são os coeficientes A, que é o coeficiente angular, coeficiente B, que é o coeficiente linear e independente, certo? Esse coeficiente B aqui é independente porque ele não tem variável, então ele independe da variável, certo? A gente sabe solucionar essa função afim, a gente sabe calcular o coeficiente angular, que é o coeficiente A angular dessa função afim, a partir de 2 pontos, e a gente sabe que aqui, ó, o ponto de intersecção com o eixo y, a sua abscissa x vai ser 0 e a sua ordenada y vai ser o valor do nosso coeficiente b. O nosso coeficiente b aqui é 2, então a ordenada y desse ponto aqui é 2. O ponto de intersecção com o eixo x, o x desse ponto vai ser o quê? A solução da nossa equação da função afim. Caso a solução aqui é menos 2, esse x aqui vai ser igual a menos 2. E como é um ponto de intersecção com o eixo x, a sua ordenada y vai ser 0, certo? Então está resumido aqui, aí já a gente vai resolver agora algumas questõezinhas de função afim, trabalhando esses conceitos aqui que foram resumidos nessa breve introdução da nossa aula. Ok? Então vamos lá. Vamos lá ao nosso exemplo 1 de função afim. O gráfico a seguir representa uma projeção de número de habitantes de um município em N anos. A taxa de crescimento deste município em habitantes por ano foi de, ou seja, a gente quer o coeficiente angular dessa reta aqui, ó, do nosso gráfico, certo? Então, pelos nossos dados, a gente tem esse ponto aqui, ó, esse ponto de intersecção com o eixo y, e temos esse outro ponto aqui e suas duas coordenadas, né? A coordenada x, que é igual a 10, e a coordenada y, que é 103.000 habitantes. Está aqui já produzido nossa resolução, certo? Nosso coeficiente angular vai ser o que, ó? Vou chamar esse aqui de ponto B e esse aqui de ponto A, né? Então vai ser o y de B, que é 103.000, menos o y de A. O y de A aqui é 100.000, sobre o x de B, que é 10, tá aqui, menos o x de A. O x de A é 0. Então a gente vai calcular aqui o quê? O coeficiente angular dessa função afim. Então 103.000 menos 100.000 sobra 3.000.
10 menos 0, 10. Então, deixa eu pegar a caneta aqui. A gente corta 0 com 0, certo? Corta 0 com 0, fica 300, certo? Então, nosso coeficiente angular aqui é 300, ou seja, a taxa de crescimento desse município é de 300 habitantes por ano, certo? 300 habitantes por ano é o crescimento da população é o crescimento do número de habitantes desse município, certo? Então vamos seguir aqui. Vamos aqui ao nosso exemplo 2. Considere duas empresas A e B de táxi. O custo de uma corrida pela empresa A é composto de uma taxa de R$5, ou seja, essa taxa é fixa, e R$1 por quilômetro rodado, enquanto o da empresa B é composto de uma taxa de R$8, ou seja, R$8 fixo, e 0,80 centavos por quilômetro rodado. Com base nessas afirmações, tens: letra A. Custo de uma corrida pela empresa A é calculado pela função linear, função afim ou função linear, a mesma coisa, certo? F de x igual a 1 mais 5x. Não é essa a expressão do custo da nossa empresa A, porque os 5 reais aqui, os 5 reais são fixos. Então ele não varia a partir dos quilômetros rodados. Então está errada essa alternativa A. O custo de uma corrida pela empresa B é calculado pela função linear g de x igual a 0,80 mais 8x. Mesma coisa da letra A. O R$8 aqui da empresa B, na empresa B, é a taxa fixa, ou seja, ela não varia independente dos quilômetros rodados. Então a letra B também está incorreta. Uma corrida de 10 km, o custo pela empresa B é de R$15. A função da empresa B, que é essa daqui, ó, vai ser 0,80 centavos por quilômetro mais R$8. Então, se é 10 km, né, vai substituir o x por 10, então vai ficar 10 vezes 0,80, vai dar 8 mais 8. Então dá R$16 o custo de uma corrida de 10 km pela empresa B. Então está incorreta a letra C. Na letra D, mesma coisa, uma corrida de R$10, corrida de 10 km na empresa A. A fórmula da empresa A, né, vai ser R$5 fixo mais R$1 por quilômetro. Então vamos substituir o x aqui por 10 também, fica 10 vezes 1, que é R$1 por quilômetro, vai ficar 10 mais R$5 da taxa fixa, então dá R$15, certo? R$15, certo? Então também está incorreta a letra D. Por quê? Porque aqui não é R$18, vai ser R$15 pela empresa A, uma corrida de 10 km. Então só resta a nossa letra E, né? Mas vamos verificar aqui, ó. Uma corrida de 16 km é mais econômica se feita pela companhia B. Na companhia B, né? Companhia B, ó, vai ser 0,80 centavos por quilômetro, então vezes 16 vai dar 12,80 centavos, mais 8 vai dar 20,80 centavos, né? R$20,80 para 16 km na empresa B. E na empresa A, 16 km, né, como é R$1 por quilômetro mais R$5 de taxa fixa, então 1 vezes 16 vai dar 16. Mais a taxa fixa de R$5, 16 mais 5 vai dar 21. Ou seja, na empresa A eu pago R$21 e na empresa B eu pago R$20,80 por 16 km rodados. Então sim, está correto a nossa letra E. É mais barato uma corrida de 16 km pela empresa B, certo? Então vamos seguir aqui. Nosso terceiro exemplo aqui, ó. Duas amigas saem de férias no mesmo período e decidem alugar um carro para fazer uma viagem. A função P de x igual a 30 mais 0,40x, onde P é o preço pago em reais e x representa o valor da quantidade de quilômetros rodados. Se as amigas andar 250 km, deve pagar, ou seja, nosso x aqui é o nosso quilômetros rodados. Se elas rodarem 250 km, então basta a gente substituir o x aqui por 250, né? Então já substituir aqui, ó, x por 250, então fica 250x vezes 40, né? Vai ser 40% de 250 aqui. Então fica só 100 aqui, né? Continua mais 30, então 100
mais 30 vai dar 130. Ou seja, o custo dessa viagem de 250 km vai ser de R$130. Bem simples essa nossa questão aqui. A nossa alternativa correta é a alternativa C, certo? Alternativa C, ok? Então era isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro aí os conceitos de função afim nessa nossa revisão. Então, deixo aqui meu muito obrigado a todos vocês, alunos, que estão presentes nessa aula virtual. Meu até breve e bons estudos. Valeu!